Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV com o canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. Nesta quarta-feira, eu tenho a presença do Dr. Clemente. Clemente, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, toda a equipe e a você, telespectador. Clemente, eu queria começar com uma matéria que o Jornal Tribuna publicou. A Baixada Santista registrou 82 casos de meningite, sendo que 10 mortes aconteceram no ano. As 5 principais cidades registraram 82 casos e 10 mortes desde o início do ano. A morte mais recente aconteceu no Guarujá na semana passada. A vítima que teve o tipo bacteriano da doença foi um estudante de 8 anos na Escola Municipal Professora Lúcia Flora dos Santos. É lógico que um caso como esse preocupa toda a rede de ensino, aos alunos, os pais e também aos professores. Agora, 82 casos, eu achei um número bastante significativo, Clemente. Não, é bem significativo. E o índice de morte também é significativo, né? Gira em torno de 12%, o que é bastante. Isso em 6 meses, vamos dizer que o ano não terminou. 6 meses. Então, e é gozado porque existe uma... Você deve ter lido lá na tribuna, mas saiu isso na Folha de São Paulo também, que diferentemente dos anos anteriores, em geral, os meses de maior índice é julho e agosto. É verdade. E esse ano não, está indo de ponta a ponta. Ano, é verdade. Então, quer dizer, por causa do inverno, né? Para explicar para as pessoas que acontece nesse período por causa do inverno. Por causa do inverno. Normalmente a meningite, eu me recordo que a preocupação era sempre no período do inverno. Por que essa característica? Exatamente. Mas você vê, esse ano está fazendo mais frio já desde maio, mais frio. A predileção pela criança tem uma lógica, porque a transmissão se faz através do ar. As crianças são mais próximas, elas estão mais agrupadas, seja na escola, no brinquedo, uma pegando na outra. E no frio ainda mais, né? As pessoas tendem a se aglutinar, por isso da incidência maior na criança e do risco maior, sobretudo se for a meningite bacteriana, que a gente vai comentando aí ao longo do tempo. Tem que separar, porque nós temos a meningite viral, que ela é relativamente benigna comparativamente à outra, ou seja, ela dá menos problema e raramente ela deixa alguma sequela. Já a bacteriana, que é causada pelo pneumococo e o meningococo. É que pneumococo às vezes dá confusão, porque o pneumococo também dá pneumonia. E há confusão em razão disso. Mas existe uma meningite também pelo pneumococo. E a clássica... As duas são fatais, se não forem... que é o caso aí, você vê, de 82... jovem de 8 anos. Morreram 10, quer dizer, 12% das pessoas... muita coisa. Acabaram morrendo. E se você imaginar a bacteriana, o índice de morte é bem maior, porque aí eu acho que está incluso as virais. Sim, é verdade. Tem as virais. Então, se você separar, vamos dizer que, não sei qual o índice, mas 60%, então o índice de morte acaba indo lá para os 25%, o que é extremamente alto. Ou seja, a importância disso está no diagnóstico precoce. Fazer o diagnóstico. Mas esse não é uma grande dificuldade, porque eu sempre vejo notícias de pessoas que não tiveram o diagnóstico adequado. É confuso o diagnóstico da meningite, Clemente? É muito confuso. Às vezes ele simula uma gripe, simula até uma dengue, às vezes. Sintomas meio frustro. E existe até pessoas, a gente estava comentando aqui no intervalo, tem pessoas que ela é portadora ou do vírus ou da bactéria, e na verdade ela não desenvolve a doença, mas ela transmite a doença. São chamados portadores sãos. Ou seja, ele carrega com ele o vírus, mas ele não desenvolve a doença. Ele só transmite. Só transmite. E no caso dessa bacteriana, ela pode ser transmitida no ar. Pelo ar. Ela transmite, quer dizer,
essa pessoa está contaminando a outra, independentemente de ter contato com alguém que desenvolveu a meningite, e ela acaba tendo problema, como nós falamos, da criança bem maior. E tem 5 tipos aí de meningite, né? Esses 5 tipos, não vou ficar falando detalhe de cada tipo, porque não vem ao caso. Mas são 5 tipos. Tem tipo mais raro, o tipo mais frequente. A vacinação existe só para 2 tipos, mas ela é importante, eu diria assim para as mães que estão nos assistindo, se o seu filho não tomou a vacina para meningite, é importante. Fundamental, né? Fundamental, sobretudo nessa época, né? E sobretudo também considerando a Baixada Santista como um índice bastante alto. Ô Clemente, esse jovem de 8 anos morreu de meningite bacteriana, possivelmente não tenha tomado a vacina, ou isso com a vacina ele pode vir a óbito? Não, são pessoas que provavelmente não tomaram a vacina. Então essa né? preocupação é fundamental. Então eu diria o seguinte, tem que vacinar, tem que ir aos órgãos públicos para vacinar. Disponibilizar, né? Se não tiver a vacina ali, é preferível ir para alguma clínica particular. Eu me particular. recordo no Guarujá, sem ser no ano passado, acho que no ano retrasado, teve uma grande epidemia em alguns bairros do Guarujá, houve até um certo desespero entre os pais e a prefeitura foi obrigada, junto com o Ministério da Saúde, a fazer uma vacinação em regiões específicas. Tem que fazer, né? Porque, na verdade, se não fizer a vacinação, às vezes, em algumas áreas, ela fica epidêmica mesmo. Sim. E daí você tem um monte de gente transmitindo para um monte de gente. E se ela transmite no ar, você acaba tendo uma... Ô Clemente, nós estamos completando 123 anos de estudos de um caso que virou até filme, né? O Joseph Merrick, ele, durante 123 anos, ele tem sido alvo de estudos. Ele teve a neurofibromatose múltipla, uma doença óssea. Ele era conhecido como homem-elefante. O crânio, não é, cresceu. A gente pensa, volta naquela foto inicial, por favor. A gente pensa que a massa não, há uma disfunção óssea. Nós estamos vendo o crânio do Merrick. Inclusive ele tinha todas as suas funções neurológicas normais, tinha dificuldade em falar em razão dessa formação. Por muito tempo achavam que ele não tinha, que ele tivesse alguma deficiência neurológica, o que não era verdade. Essa anomalia vem sendo estudada, 90% do corpo era deformado. Vocês podem ver, volta de novo por favor, vocês podem ver pelas mãos, né? Uma mão grande, a outra fina, enfim. Agora sim, passa a próxima foto. Esse é o estudo que vem sendo feito, muito detalhado, para poder combater essa doença, né? A neurofibromatose múltipla. Que caso, hein, Clemente? Há 123 anos estão estudando, Clemente. A neurofibromatose é uma doença, ela tem vários tipos, né, Augusto? Tem algumas que aparece com algumas manchas avermelhadas no corpo, mancha mesmo. A maioria dela, o clássico é você encontrar nódulos, como se fossem verrugas. Na verdade não é verruga, mas é coisa tipo uma verruga grande que vai dando no corpo todo. Começa assim, você está dizendo? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Mas o tipo clássico mesmo, que você olha, esse cara tem neurofibromatose. Mas, desculpa te interromper tua linha de raciocínio. A pessoa nasce com isso ou ela adquire? Não, isso aí é... Ela nasce com essa disfunção. Essa disfunção, a neurofibromatose é uma doença que tem um fundo genético. Ok. Né? Então, vamos dizer, ela vai desenvolver isso porque está programado lá para ela desenvolver essa neurofibromatose. Agora, os graus, esse caso dele é um grau extremo. Extremo, né? que até hoje é o mais extremo que já se teve conhecimento. Pois é, eu já vi... 90% do corpo. Eu já vi dezenas de casos de neurofibromatose. A gente vai comentando aqui as variáveis, mas o mais comum é você encontrar aquelas pelotas pelo corpo, como se fossem grandes verrugas. Né? Esse é um tipo. Que pode ser poucas ou muitas. Tem gente que é corpo inteirinho, sobretudo o tronco. E não pode tirar, Clemente, ou pode não dá para tirar. Não dá para tirar. Mas o grave da doença, ela pode dar alteração óssea, como nós vimos aí no caso do Merrick ali. E, quer dizer, tem uma deformidade grande da face,
Ou seja, ela acomete o osso, mas ela pode acometer meninge, ela pode estar associada frequentemente a meningioma, ou frequentemente também a outros tumores da meninge. Ou seja, um meningioma múltiplo, não um único. Nossa. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que faz controle com a gente, por exemplo, ela tem dezenas de meningiomas espalhados na cabeça toda. São tumores benignos. Mas que ela tem que acompanhar. Mas que pela multiplicidade pode dar uma alteração. Entendi. Ela não tem um comprometimento neurológico importante, mas poderia ter. Mas ele também está associado a tumores de origem nervosa. Tipo o neuroblastoma, ou o próprio neurofibroma, que é a neurofibromatose, ou outros tumores, chivanoma, enfim, da linhagem neurogênica. Então, ou seja, ele pode acometer o nervo, pode acometer o osso, pode acometer meninge, pode dar problema de visão, a pessoa ficar até cega da visão, porque ele vai avançando. Ele tem o avanço relacionado ao nervo e tem o avanço relacionado ao sistema esquelético. Por isso que ele tinha ali, nós vimos uma mão grande. Temos mais imagens, né? Pode ir passando as imagens que nós temos. Ele tinha, no caso, uma mão grande, muito grande, né? E a outra normal. A mão direita. Essa foto é real, não é? Não é uma foto, uma montagem. E o crânio, que até hoje é estudado. Aliás, a mão direita muito grande, gigantismo. Gigantismo. E a mão direita pequena. Ele tem um problema na coxa direita. É verdade. Coxa direita, quando mostra olha lá, a coxa direita dele, se você comparar o fêmur... É maior, direito, né? Ele é maior e ele é a gente chama de... E é uma disfunção óssea, porque é o osso que é grande, não é, Clemente? É um fêmur em sabre. A gente chama de sabre, né? O osso é mais grosso. Por outro lado, a perna é menor. É verdade. E a coluna totalmente torta. E agora os estudiosos estão pesquisando toda a ossada dele para identificar... há 123 anos estão estudando, para entender essa doença. Na verdade, é uma doença muito complicada e não é tão raro assim, viu, Augusto? Não. Eu já vi dezenas de casos aí. Eu vejo, agora você falando, eu vejo muito no Facebook pessoas, crianças, não é? Publicação de pessoas, de crianças, que têm esses gigantismos aí e que realmente assustam as imagens. Não, é comum. Você ter alteração de comprimento de membro, ele está torto, um maior que o outro. E essa tortuosidade de coluna também não é incomum na neurofibromatose, além dos problemas de pele, como nós chamamos a atenção, problema de visão e o problema dos tumores que ficam aqui na cabeça. E é genético. Genético. O Clemente, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas aí nós vamos voltar naquela história que nós já falamos aqui, a respeito de uma reprogramação genética, não é? Até falamos dos estudos que estão sendo feitos para o síndrome de Down, né, para identificar o síndrome de Down, tentar mudar esse mapa genético. Mas isso vai demorar muito, né? Vai. Eu acho que... Eu pensei que tinha acabado o nosso tempo, mas... Não. Isso existe essa tentativa, né? Na verdade, nós sabemos que a síndrome de Down tem uma trissomia no par 21, devia ser um par, são dois, na verdade tem um terceiro aí, mas hoje existe realmente um estudo no sentido, tudo está relacionado à proteína. É uma proteína que vai lá e inutiliza um desses três aí, desses três cromossomos, e isso já... Uma proteína? Na verdade, o que ativa esse terceiro cromossomo, na verdade, é uma proteína. Ok. Na maioria dos casos, tudo que ativa alguma coisa ou desliga alguma coisa está relacionado a uma proteína. E, na verdade, o que eles querem, hoje estão fazendo isso no laboratório com primatas, né, com macacos e tal, é no sentido de tentar, como se fosse poder desligar um desse gene, deixando só o par normal. E parece que a coisa está andando, né? Mas eu acredito que sim, não acho que seja no curto prazo, mas... Não, isso é um estudo... Eu estou dizendo para não só a síndrome de Down, mas todas as necessidades que o ser humano tem, se fala que está na genética, não é verdade? Né? E se você consegue mudar esse mapa genético... Você consegue. Né? Consegue... Eu não tenho dúvida que vai acontecer. A gente não sabe precisar o tempo. Mas vão conseguir sim utilizar o cromossomo que tem um problema, deixando só o par ali, através da atuação dessa proteína, como se fosse desligar
aquele tipo de gente. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso a centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br. E quero lembrar também do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Quem nos apoia também, amanhã o Incatep, Thaís, amanhã o meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualifica a mão de obra do trabalhador portuário e prepara para o mercado de trabalho. Incatep! Ontem, na parte da tarde, aconteceu uma reunião aqui em Santos que envolveu a MTU e o GAEMA, o grupo de promotores públicos que acompanham a questão ambiental, não é? E a obra do VLT, ela está paralisada até o dia 5 de novembro. Eu quero ressaltar que nós aqui estamos, desde o início do ano, chamando a atenção para os problemas ambientais e arqueológicos do VLT. E que o pessoal da MTU acha que não, né? Até ontem nós éramos motivo de risada, né? Quem é que imagina que vai parar a máquina do governo, né? E, inclusive, foi realizada uma audiência pública para tratar desse assunto. A minha esposa Fernanda Vanucci, vereadora na cidade de Santos, promoveu essa audiência pública, aonde esteve presente diversos, estava lá o promotor Dr. Dauri, estava presente pessoal do IFAM, pessoal da CET, enfim, está aí a menina da CET, que eu chamo a atenção, o plano semafórico não foi apresentado. Essa audiência pública questionava
os quesitos ambientais e questionava os quesitos arqueológicos que caminham junto. Ontem, o GAEMA tomou uma posição muito séria, baseado, é lógico, no anseio de toda a população e nos técnicos do Ministério Público que comprovaram que nós já vínhamos alertando as irregularidades. Quer fazer o VLT? Vamos fazer, mas dentro da lei. Todos nós temos que cumprir a lei. Não pode ser diferente, todos nós temos que cumprir a lei. Eu quero agradecer aqui a gentileza, a gente baixou no site do jornal A Tribuna, aliás, da TV Tribuna, um abraço ao Eduardo Silva, toda a equipe da TV Tribuna, e da Solange Freitas. Nós baixamos a entrevista da promotora, a doutora Almaquia, que explica o porquê da paralisação do VLT. Antes de mostrar o vídeo, quero mandar aqui fazer um apelo ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que eu tenho como uma pessoa séria, um homem, um jovem, entusiasta, porque vem o pessoal da MTU, vem o pessoal da Secretaria de Transportes e às vezes induz ao erro, né? Já inauguraram o início das obras já fizeram o início das obras 3 vezes e agora vem o Ministério Público e proíbe a obra do VLT em Santos. Vamos à promotora. E de repente houve uma mudança que sem um estudo, sem uma justificativa para isso. Aí os técnicos do Ministério Público, não só com base nessa irregularidade, que já o procedimento já fica nulo, os técnicos do Ministério Público, uma equipe técnica que avaliou impactos urbanísticos, impactos de trânsito, de segurança de trânsito, apontaram alguns aspectos negativos com essa mudança. Então não é só a questão formal de procedimento nulo, é a questão realmente do que a gente acha melhor para a sociedade. Da promotora, né? Quero agradecer mais uma vez, a gente baixou no site da TV Tribuna a entrevista da doutora Almaquia, uma reportagem da Solange Freitas, da reunião que o GAEMA registrou. Nós temos o trecho do Manuel Gonzalez, o arqueólogo Manuel Gonzalez, na audiência pública realizada pela Fernanda Vanucci, alertando alertando a MTU das irregularidades. Veja o que o Manuel Gonzalez fala, isso em maio, hein? Vamos lá. Com relação ao trecho, ao primeiro trecho, né, eu acho que a MTU não entende algumas palavras, como área diretamente afetada. O engenheiro falou que a prospecção arqueológica foi feita na área diretamente afetada. Discordo, engenheiro, porque eu tive acesso ao relatório de prospecção arqueológica da obra do VLT. Eu pedi ao IPHAN para ter acesso a esse relatório no dia 24 de abril. Eles só deixaram eu ver no dia 5 de junho. Por que será, né? Por quê? Porque a prospecção não foi feita na área diretamente afetada. E isso foi discutido e foi falado aqui pelo Dr. Dauri, promotor, que eu não sei porque que ele não está aqui hoje. Será que tem algum reflexo da PEC 37, já que ele não está aqui? Deve ser. Nós tivemos a primeira audiência, essa é a segunda audiência da questão do VLT, onde se discutia a parte afetada, quer dizer, a licença ambiental ela foi feita numa área, aí eles mudaram o trajeto, né? E nós temos um trechinho, para as pessoas entenderem, o VLT passa no meio da Francisco Glicério, em um determinado... quando ele passa do Canal 2, ele iria para o meio da Francisco Glicério. Nós temos isso, olha só, o que com certeza acarretaria um tipo de impacto, né? A avaliação que foi feita foi usando a linha férrea e está aí. Pode voltar comigo, eu sou a favor de um sistema de modal. O Clemente, acho que todo mundo na Baixada quer um sistema moderno e que possa resolver os problemas da região, né? Só que nós temos que seguir, ainda mais nos dias de hoje, que todos nós estamos preocupados com o meio ambiente, né? Temos que seguir as regras. E a MTU, talvez, nessa corrida louca, né, de tentar resolver esse problema do trânsito, acaba pulando algumas etapas. Não pode, tem que seguir corretamente a lei. Eu acho que, além do VLT, outras obras são importantes, não só para Santos, viu? Para a região.
Nós precisamos de obras que atendam toda a região, porque as pessoas moram em Santos, vão para São Vicente, moram em São Vicente, trabalham em Santos, enfim, elas permeiam todas as cidades. Não adianta ter um modal só para uma cidade. Eu acho que tinha que ser um projeto metropolitano, né? Eu acho que essa integração que você está falando, eu acho que é super importante. Mas eu também acho que tem que ser dentro da lei, porque eu acho que o exemplo tem que vir lá de cima. Se é órgão público. Aí está, inclusive, na tribuna de hoje, a respeito do túnel Santos-Guarujá. Quer dizer, 2 minutos, já tem a aprovação do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente. Estão fazendo a coisa direitinho. Fazendo direitinho, então já vai para as prefeituras do Guarujá e de Santos. Ou seja, a coisa é feita dentro da lei, mesmo que haja um atraso, como houve aí. Né? Eu acho, lógico que a região, isso a gente tem que deixar claro, a região ficou muito tempo sem grandes obras. Né? Nós tivemos aí, agora recentemente, a perimetral, quando eu digo obras viárias. Né? Nós tivemos a perimetral, antes da perimetral chegar, a ponta da praia, ela tinha um tipo de ligação. Ficou muito melhor, não é? Bem melhor. Não é? Perimetral serviu para desafogar não só do lado de Santos, mas do lado do Guarujá também. Eu acho que nós estamos correndo contra o tempo. O prefeito teve a iniciativa de fazer a entrada da cidade, que precisa. Não é? Foi lá, correu atrás de empréstimo. Essa iniciativa temos que louvar. Está estudando a possibilidade de um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste. Então, e são obras fundamentais. Eu me lembro dessa história do túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, desde o Beto, né? Do Beto, isso. E não conseguiu fazer. Não conseguiu. Passou 8 anos de papa, também não conseguiu, quer dizer, e agora que está se movimentando novamente. Agora já foi, inclusive, autorizado um empréstimo para fazer todos os estudos. E se nós perguntarmos para qualquer santista, precisa de uma ligação Zona Leste, Zona Noroeste? Claro que precisa. Precisa. Aliás, eu acho que o próprio VLT, nesse momento, ele tem um traçado que vai lá dos Barreiros para Santos, mas ele vai ter que fazer isso para outras regiões, né, no futuro, como tem vamos dizer, outros planos para o morro, por exemplo. Sim, o teleférico. Né? Quer dizer, toda essa integração eu acho que vai ser importante, mas realmente tem que fazer esse estudo de impacto ambiental. E olha, eu tive com o presidente da CODESP essa semana, e ele me disse, Clemente, está fazendo um amplo estudo para tornar as hidrovias como vias de ligação entre as cidades. Temos lá balsas ou barcos, enfim, ligando os municípios através das hidrovias, que eu acho uma ideia muito boa, inclusive para o lado turístico. Eu acho que é interessante, seria um lado turístico, o lado realmente de desafogar, porque nós estamos estrangulados hoje no trânsito. Você imaginar que Santos, você tem, vamos dizer, um carro para cada 1,5 habitantes, é uma coisa absurda. Então nós temos que criar outros meios de transporte, né? Mas também o hidroviário ainda vai até para o porto, viu? Com certeza, né? Serve até para transporte de cargas. Vai minimizar esses problemas portuários. Clemente, muito obrigado, viu? Obrigado, Augusto. Vai mandar um abraço para a mamãe que está nos assistindo? Um abraço para a mamãe que está nos assistindo. A dona Jacira. Um beijo especial para você, telespectador, também. Muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Uma ótima tarde. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.